Inteligência Artificial, aula 18. Essa aula está com esse nome aí, nem Decision Tree e nem Random Forest. Use o cérebro. Uma das minhas preocupações quando eu comecei a fazer esse curso, já vão olhando essa tabela aqui, ó. É que é o seguinte, ser o mais prático possível, né? Libertar daquele tom acadêmico, não ficar dando fórmulas com somatórios, com integrais e com não sei mais o que, deixando a coisa distante das pessoas comuns. A programação de computador, as linguagens, permitem a gente fazer manipulação funcional direta. Então a gente precisa de um discurso direto, de levar diretamente à prática, tá? Meu intuito aqui é esclarecer. Então, aqui está uma planilha com sintomas comuns de doenças respiratórias. Ela tem que ser restrita, vocês vão ver por quê, tá? Bem, então temos aqui um médico, né, que bolou uma planilha, deu pontos, né, para cada um dos sintomas mais comuns para facilitar a tarefa dele, tá? Às vezes a pessoa pode fazer por meio de um aplicativo essa avaliação, né? E depois tem uma entrevista médica, porque é nada melhor do que um médico ver a cara do paciente. Mas isso aqui seria para uma espécie de triagem, até para saber que consulta que ele marca primeiro, tá? Então vamos lá. Esse médico tabelou aqui, ó, as doenças respiratórias e algumas coisas relacionadas, como dor de cabeça, enxaqueca, né? Porque são seus sintomas, são parte dos sintomas das doenças respiratórias, compreenderam? E aqui no final, ele vai obter uma soma dos sintomas, tá? Primeiro nós vamos fazer a soma crua e depois nós vamos ver como é que nós vamos desempatar. Então tá aqui, ó. Quais os sintomas apresentados numa dor de cabeça simples? Aí temos dor de cabeça de 0 a 3. Então teríamos 3 graus de dor de cabeça. Leve, uma média que começa a incomodar a pessoa, e a fortíssima. Típica de quê? Da enxaqueca, tá? Depois tem dor nas costas, dor na região dos olhos, dor de garganta, cansaço, tudo comum, tudo do domínio de nós, pobres mortais, tá certo? Então não tem nenhum sintoma complicado para eu ter que explicar aqui e perder tempo com medicina numa aula de inteligência artificial. Então tá bom. Vejam, eu só vou dar os casos assim que merecem um pouco de análise. A enxaqueca, claro, é uma dor de cabeça muito forte, ele deu o grau 3, de 0 a 3, ele tabelou como 3. Mesma coisa na sinusite infecciosa, a cabeça da gente dói demais da conta, tá? Também temos o grau aqui, cansaço, né? Cansaço de 0 a 3. Veja aqui no caso do Covid aqui embaixo. E no caso da sinusite, grau 3. Sinusite dá muito cansaço na gente, principalmente a infecciosa, né? Grau 2 aqui para tosse, no caso de sinusite infecciosa. Começa a escorrer a gosma para a garganta e dá tosse mesmo, tá? Depois, outro 3 aqui, na doença 11, pneumonia. Pneumonia dá muito cansaço na gente. Bem, então nós simplesmente somamos esses pontos sem multiplicar por nada, tá? E colocamos as somas aqui. Então, houve uma colisão. Vocês estão vendo que é uma tabela muito prática, tá? Então, houve colisão de sintomas, né, de doenças. Aqui, depois que eu coloquei dor de garganta, aí parou de dar colisão aqui da dor de cabeça com a amidalite. Então, eu já vou tirar essa observação, tá? Bem,
Então, labirintite, aqui embaixo, deu a mesma soma de quê? Do resfriado. Nós vamos ter que desempatar isso. Aqui, essa outra síndrome ou doença, né? Resfriado intenso deu a mesma soma de gripe, tá? E nós também vimos aqui, por esse número baixo aqui, que ele teria que colocar um multiplicador no cansaço, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer uma modificação nessa tabela, colocando peso, correto? Então, aqui na somatória, nós vamos colocar um peso em algum dos sintomas para que a gente tenha um resultado diferente, tá? E nós somamos os sintomas, vocês vão ver por que 72, porque aquele sintoma que for mais importante em relação à doença respiratória, nós vamos colocar um multiplicador superior a 72, tá certo? Na potência de 2, provavelmente, porque é a mais utilizada em informática. Para quê? Porque aquele valor passe desta soma aqui, correto? Então, nós vamos fazer isso agora. Bem, em nosso primeiro caso, que estava dando o mesmo resultado de labirintite, nós viemos aqui na labirintite, e vimos que ela é a única que apresenta o sintoma de tonteira. Então, nós acrescentamos em toda a fórmula aqui, nós viemos fazendo a soma até a coluna O e acrescentamos, né, um multiplicador 32, vocês lembram que o total anterior aqui é 72, né? Então, nós podemos colocar um multiplicador até a soma daquele momento, começando pelo menos da metade, 32. O próximo multiplicador, se não desse efeito, seria o 64, depois 128, tudo em potências de 2, correto? Então, agora, a labirintite está dando um total de 34, parou a colisão aqui com o 3, tá? Que seria o quê? Vamos ver aqui, o resfriado. Agora nós estamos tendo problema com o resfriado intenso e a gripe, vejam. Então linhas 5 e 12. Reparem aqui no final, tá? Tá dando colisão, ó, mesmo resultado de gripe. Então nós falamos, uai, mas como é que faz? Como que a gente faz uma coisa dessa? A gripe com resfriado forte. Claro, um médico, né, se lembra que ele esqueceu do sintoma febre. Então, nós vamos colocar aqui, aplicar a febre, né, em todas as síndromes e verificar os somatórios no final. Vamos fazer isso. Bem, nós acrescentamos aqui febre, né? Tá certo que nós fizemos aqui algumas simplificações, porque de vez em quando o que seria um simples resfriado assim, mais intenso, ele pode dar febre. Mas não colocamos isso. Aqui é uma planilha teórica, tá? Experimental, apenas para fins didáticos. Um médico colocaria mais sintomas justamente para fazer a diferença, tá? Então, nós colocamos febre aqui na sinusite infecciosa, na amidalite infecciosa, na pneumonia e na gripe, tá? Teria que colocar a duração da doença, né? Tem que observar durante uma semana. Geralmente a pessoa vai no médico depois da primeira semana mesmo, tá? Bem, não importa. Aqui é para uma situação, um problema, não importa. Então agora o resultado aqui, ó, de gripe ficou em 6 e do resfriado
aqui atrás do resfriado intenso, ficou 5. Ainda teríamos que colocar multiplicadores em outras partes aí, tá? Mas observamos agora que não existem mais tantas colisões de valores. Bem, agora nós temos que tratar estes dois aqui, o 7 e o 11. Como faremos diferença entre 7 e o 11, né? Bem, a pneumonia dá dor nas costas. Então, em torno desses sintomas todos aqui, né? Dá na pneumonia e no COVID. Então, como ele não altera as outras doenças, tá? Não tem risco de introduzir multiplicadores em todos os outros fatores, né? Esse aqui é um parâmetro ideal, né? É um sintoma bem diferente para a doença respiratória, tá? Contemplado em apenas 2 síndromes. Então, nós vamos colocar um multiplicador aqui, correto? Então, nós vamos fazer isso agora. Bem, então agora aqui, na dor nas costas, tá nessas 2 síndromes, nós fizemos uma modificação na fórmula lá no final. Eu vou colocar aqui em Notepad ampliado, o da linha 2, que a gente reproduz por igualdade pelo operador aqui do Excel, arrastando, né? Então vejam bem, vou somar a coluna B2, isso para a linha 2, tá? Mais C, que se refere a dor nas costas, deixa eu ver aqui. Isso, a coluna C é dor nas costas. Então, agora ela nós multiplicamos 64. Por quê? O primeiro fator que nós utilizamos foi 32, porque o somatório total estava em 72. A gente tem que usar no mínimo a metade para o primeiro multiplicador de fatores diferentes, tá? Depois, a potência de 2 seguinte, 64, usamos para dor nas costas, tá? Então, vejamos agora o resultado apresentado, né? Olha aqui, somatório 234. Se a gente encontrar outra colisão, nós vamos ter que somar pelo menos a metade de 234. A próxima potência de 2, próxima de 234, né, da metade dele é 128. Então, confere, tá? Então, agora não encontramos mais colisões na nossa tabela. Vocês estão vendo, é um trabalho muito cuidadoso de levantamento aqui das primitivas da anamnese, diagnóstico, né? Processo de diagnóstico em consultório, né? Essas são as primitivas, né? Das doenças, são sintomas pontuais de doenças parecidas do sistema respiratório. Colocamos em colunas, né? Damos uma gradação, né? E isso vem do feeling do profissional que está fazendo. No caso aqui é um médico, para um assunto de medicina, né? Fazemos o somatório, desempatamos as colisões com multiplicadores que cabem na escala de potências de 2, tá? Respeitando aquilo, né? A gente começa o primeiro multiplicador da metade da soma que está aqui embaixo. E obtivemos o sucesso, tá? Agora vamos explicar o porquê do título desta aula. Vocês podem ver na literatura teórica aí de inteligência artificial, eles dando os cursos, recheando de coisas teóricas, que é para o curso durar 4 horas, 7 horas e colocar no currículo. O pessoal do ramo acadêmico, eles são muito assim prolixos, tá? Então, no caso da Decision Tree, eles colocam lá um ninho de ifs das linguagens de programação, né? Aqui, se a gente fosse fazer isso, né, nós íamos fazer quantas colunas nós temos aqui, né? Até Q, até a letra P, né?
o N é 14, 15, 16. Nós vamos fazer um ninho de 16 ifs. Aí o analista ia tentar simplificar e ele ia conseguir 10 ou 12 ifs. Gente, aqui nós estamos fazendo a soma funcional. Os neurônios funcionam assim. Eles funcionam de forma binária, conectados. Eles não têm condicionais, eles somam impulsos de acordo com a lei de Hebb, ou seja, neurônios sensibilizados juntos que têm a ver com aquela sensação que está chegando, eles pulsam juntos também, tá? É como se a cabeça já desse o resultado pronto para você, correto? Bom, segunda coisa, a tal da Random Forest, né? Que vem uma árvore também de decisão aqui para a coisa. Veja, nós substituímos a árvore de decisão por uma equação. É uma equação. Fizemos uma análise bem razoável dos fatores, né? E pronto. Correto? As outras coisas, né, que surgirem aqui com mudanças de coeficientes síndromes que tem outros coeficientes aqui, a pessoa que está fazendo a tabela vai fazer a mesma correção com multiplicadores. Vocês veem que nós tivemos que usar multiplicadores em apenas 2 colunas, correto? Nós poderemos usar nas outras e obter resultados distantes e únicos. Não obter 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, não, e 9, ó. Vejam, formou uma sequência, né? Incluindo multiplicadores aí para cada coluna, aí os resultados vão dar um espaço esparso, né? Espalhado, e aí entra na HTM, que nós falamos do Jeff Hawkins em outras aulas. Correto? Então, nós temos solução para tudo quanto é espécie de colisão. Aliás, nós teremos que fazer depois o modelo esparso para caber uma gradação maior. Ou seja, se você tem salivação em excesso só 0 e 1, nós poderíamos ter de 0 a 3. Mesma coisa, graus de tosse diferente. Pus na garganta, o médico poder fazer uma análise espacial e começar a colocar o percentual da superfície da garganta. Ele tira uma foto e vê o percentual de ocupação de pus na garganta para ser mais detalhado ainda. Tá bom? Então, guardem, o curso é prático. Aqui nós estamos simplesmente passando por cima desse discurso acadêmico e fazendo coisas que funcionem. Agora fica muito simples colocar isso aqui num programa de questionário, aparece um formulário, onde o médico preenche os fatores, ou o próprio paciente, né? E já manda a pontuação, né, prontinha para o médico, correto? E aí faz uma entrevista pessoal, onde o médico, com o seu feeling, ainda percebe outras coisas, percebe a gravidade global e dá a medicação exata para o paciente, recomenda os exames corretos, etc. e tal. Tá bom? Isso aí teria que se somar, agora falando clinicamente, né? Você teria que somar exame de sangue, exame de fezes, né? E outros exames. E ainda se perguntaria o histórico do paciente, tipo de alimentação e outras coisas. Cada ramo ele tem o seu domínio de detalhes, né? Um contexto muito complexo que o profissional conhece de anos, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 18.